meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e como vocês sabem, para iniciar a nossa semana, teremos a nossa aula de português, não é mesmo? Vamos aí iniciar essa semana e dentro da semana mesmo nós vamos encerrar o mês de setembro, né? Daqui a alguns dias, né? Quarta-feira a gente vai encerrar aí o nosso mês de setembro. Então, vamos iniciar a semana em setembro e vamos finalizar ela já no mês de outubro, não é mesmo? E para começar a nossa aula de hoje, né? Nós vamos estudar sobre parágrafo, não é mesmo? Eu falei para vocês na aula de caligrafia, que a gente já falou um pouquinho de parágrafo, que na aula de hoje de português a gente ia ver mais sobre o parágrafo, tá certo? Aí na primeira página, na página 56, tem assim, ó. Parágrafo. Observe com atenção cada uma das imagens a seguir. Então, nós temos aí, ó, dois tipos de texto, tá? Dois tipos de texto. Nós temos um texto completo, um bloco completo com um texto só, uma folha só, tá? No outro, nós temos dois tipos, né? Nós temos o texto dividido em duas partes, né? Em dois blocos, uma parte e do ladinho dela a outra parte, tá? Aí, tá perguntando assim, ó, quantos blocos de texto há em cada uma dessas imagens? Blocos que a gente fala são os pedacinhos, assim, né, do texto, ou seja, os parágrafos, né? Aí aqui, ó, no primeiro texto, os blocos estão 13, tá? 13 blocos. E no segundo são 3. Os parágrafos, eles são maiores, né? Aqui na segunda imagem, onde tem assim, ó, escolas adotam novo mapa mundi. Como eu falei para vocês, os parágrafos, eles são pedaços, né, blocos do texto que já tem uma ideiazinha ali completa. E aí você vai passar para uma próxima, como se você fosse, por exemplo, estivesse escrevendo uma história e fosse passar para um próximo assunto ali da história. Então você inicia um novo parágrafo, ou seja, você inicia um novo bloco ali daquele texto. Então é para isso que tem ali os parágrafos, não é? E aí, cada texto, ele pode ter um parágrafo pequeno, pode ter um parágrafo maior, né? Aí, na letra B, tem assim, ó. Assinale com X a alternativa correta referente às imagens. Os blocos de texto das duas imagens têm o mesmo tamanho? São o mesmo tamanho de parágrafos, né? O da primeira com o da segunda imagem? Ou os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes, né? Então, assim, dá para você observar que a imagem, a primeira que tem falando história do homem que saiu pelo mundo para aprender a tremer. Ele é um texto que tem uns bloquinhos curtos, né, pequenininhos, assim, os parágrafos curtinhos. Já que no outro, né, escolas adotam novo mapa mundi, ele tem uns parágrafos grandes, tanto que ele tem menos parágrafo do que o outro, porque o dele é maior, né? Então, você vai marcar o X aí, ó. Os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes, tá? Na segunda questão, tem o seguinte. Leia o texto abaixo. Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Essa historinha aqui, um trechinho da historinha da Chapeuzinho Vermelho, você vai fazer o quê? Você vai copiar abaixo, organizando em parágrafo. Veja que aqui, ó. Nesse bloco azul, nós temos, ó, vê que finalizou e vai iniciar aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço em branco e vai iniciar aqui? Então, esse aqui é um parágrafo e esse aqui, onde tem o U, é outro parágrafo, certo? Então, o que vocês vão fazer? Na hora de copiar aqui embaixo, olha,
vocês vão deixar um pequeno espaço na primeira linha, tá? E copia o primeiro parágrafo. Quando for iniciar o segundo parágrafo, você deixa outro espaço, tá certo? De mais ou menos um dedinho para iniciar o segundo parágrafo, tá bom? Alguns textos são divididos em blocos chamados parágrafos, que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Então, para indicar cada parágrafo, tem um espacinho, né, no início da linha, tá bom? Aí, vamos passar para a próxima página. Observe o exemplo e depois complete os textos de acordo com a imagem. Aí, ó, tem um exemplo, o primeiro exemplo, tá? Que é esse aqui, ó. Aí tem dizendo assim, ó. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados de extinção do planeta. O ambiente natural dela é a caatinga e ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Então, você aqui no início já tem, ó, um iniciozinho de cada um dos animais, tá? O início de texto, aí vocês vão finalizar. Aqui tem, ó, este é o mico-leão dourado, ele também está ameaçado de extinção. Aí vocês vão colocar lá, ó, o ambiente natural dele é a floresta. Ele gosta de comer frutas, né? Como banana. Pode botar aí outras frutas, tá? Aí vocês dão uma pesquisadinha aí sobre o mico-leão. Embaixo, ó. Esta é uma onça pintada. Ela é um símbolo do Pantanal. Seu ambiente natural é a floresta, né? A Mata Atlântica, pode dizer assim. O seu ambiente natural é a Mata Atlântica. Ela gosta de comer carne, né? Carne de outros animais. Pode botar assim, tá bom? Para completar os textos. Na segunda questão, observe as imagens a seguir e aprenda algumas dicas para marcar o espaço, tá? Você pode usar o dedinho, né? Para marcar o espaço do parágrafo, você pode colocar o dedo indicador no início da primeira linha, antes de começar a escrever. Então, você bota o dedinho, ó. Bota assim o dedinho, ó. Tá vendo? Depois do seu dedinho, você começa a escrever. E aí, fica bem mais fácil para você escrever. Ou você também pode pintar um espaço com um lápis de cor colorido, ó. Bem aqui ele pintou, tá? Os quadrinhos, como se fossem uns cubinhos, né? Fez um quadradinho, e aí depois desse quadradinho colorido, ele começou a copiar, tá? Agora vamos treinar. O professor vai ditar uma frase para você copiar no espaço abaixo. Lembre-se de deixar o espaço do parágrafo, tá certo? Então, a tia vai dizer qual é a frase que vocês vão ter que copiar aí no espaço, tá? Eu vou ditar agora, então tem que assistir o vídeo para poder saber dessa frase, né? Ó, a frase é o seguinte. Apesar de estarmos em casa, ainda assim deveremos continuar estudando. Apesar de estarmos em casa, ainda assim devemos continuar estudando, tá bom? Essa é a frase. Então, vocês vão começar, bota um dedinho aí na frente da linha e depois desse dedinho você começa a escrever a frase que a tia acabou de falar, tá bom? E é isso, tá, meus amores? Por hoje é só, tá? Uma aula bem curtinha de português pra vocês, tá bom? Um super beijo e espero vocês amanhã. Tchau!